No livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 13 e 14, Deus nos exorta àquilo que o seu amor tem que fazer a nós. Amém? Porque quando em trevas nós estávamos, nós não poderíamos ter sal ou ter luz, porque nós vivíamos nas trevas. Então diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Também vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Amém? Amém. Diga assim comigo: eu sou o sal da terra. O sal da terra. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Amém? Amém. Conforme eu iniciei e disse, quando nós estávamos em trevas, que sal é que nós poderíamos passar para os outros? Um sal insípido. Porque nós passávamos para os outros aquilo que o mundo também passava para nós, aquilo que o mundo nos ensinava a ser. Tudo aquilo que a bispa orou nesta manhã. Amém. Tudo aquilo que nos faz ou que nos fazia estar no pecado. Amém? Quem daqui não cometeu pecado? Quem daqui ainda muitas vezes, durante o dia, a sua mente, por vezes, nos leva? Os nossos olhos, a nossa boca. Porque nós, na verdade, vivemos num mundo de pecado. Mas o que Deus nos pede é para que nós não sejamos mais como esses que vivem ainda no pecado da morte eterna, mas para vivermos segundo o chamado de Deus, o chamado à santidade. Aleluia. Porque antes do chamado de pastor, antes do chamado de discípulo, seja lá ele qual for o chamado, nós temos um primeiro chamado, que é o chamado a viver em santidade todos os dias da nossa vida. Aleluia. Amém. Então, se eu vou ao Facebook e o Facebook me começa a fazer pensar coisas erradas, o que é que diz a palavra? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. É lógico que não vamos arrancar o olho fisicamente, mas o que o Senhor nos pede e que o Espírito Santo nos alerta constantemente é: se estás no meio de uma conversa que não agrada a Deus, o que é que Ele diz? Para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Então afaste-te. Se aquilo que estás a ver no Facebook, na televisão, seja onde for, está a fazer com que a tua mente peque, ou está a fazer com que a tua mente vá buscar noites de mal dormir por causa daquilo que vemos e ouvimos, então desliga. Faz um jejum de internet, faz um jejum de televisão, faz um jejum de redes sociais. Até porque ainda no mesmo Salmo, o Salmo 1, que ele diz que para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, ele diz também para nós meditarmos na sua lei, na sua palavra, noite e dia, dia e noite, sem parar. Aleluia. Porque somente nós, tendo a palavra guardada no nosso coração, é que nós não pecaremos contra Deus, diz a palavra. Porque somente se nós tivermos a palavra guardada no nosso coração, nós vamos ter o sal que vai salgar aqueles que estão à nossa volta. Somente assim poderemos buscar outras vidas à salvação. É quando elas estão perto de nós e elas começam a sentir o sabor de um sal que não é aquele sal que nós conhecemos físico, mas é um sal que também pode ter de nome Jesus.
Porque eles vão querer dizer: eu quero daquele tempero, eu quero daquela presença. É tão bom, meus amados, quando nós chegamos a algum sítio, pessoas que se calhar até nem sabem que somos crentes e começam assim: há algo diferente no bispo, há algo diferente na Tamara, eles têm uma luz que eu não consigo ainda perceber, mas aquilo que eles têm eu quero. Aquilo que eles possuem eu quero. A partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que começamos a ser salgados por este amor, a partir do momento que nós somos tirados por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele nos diz que nós somos a luz do mundo, nós não vamos querer desejar mais o que os outros têm, mas são os outros que querem desejar aquilo que nós temos. Então, o primeiro chamado de cada um de nós é buscar e andar em santidade. Aleluia. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Tens sido sal para aqueles que estão à tua volta? Tens sido luz para aqueles que estão em trevas? Amém? Amém. Meus amados, também quando nós somos esse sal, essa luz para aqueles que estão nas trevas, não se esqueça que quando essas vidas vierem, quando essas vidas dizerem: ei, o que é que tu tens que eu quero? E nós vamos dizer: eu tenho Jesus. Aleluia. Eu tenho o Salvador do mundo em minha vida. Eu tenho aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu posso ser chamado de filho. É esse o convite que eu tenho para ti. Vem provar deste sal, vem provar desta luz, vem provar da salvação, vem provar deste amor imensurável. Mas depois, o louvor e a glória somente é para Ele. Amém. Amém? Porque o orgulho é a queda do homem. Porque quando nós começamos a ter orgulho, eu não sei porque é que Deus me está a levar a dizer estas coisas, mas quando nós nos orgulhamos, quando nós começamos a achar que é pela nossa força, que é pelo nosso lindo sorriso que as pessoas vão vir a Jesus. Ei, lembre-se que o Espírito Santo também pela sua palavra nos diz que uns semeiam, outros cuidam, mas só há um que colhe. É Deus. É Deus. Nós simplesmente somos usados como instrumentos vivos na agricultura de Deus, que é esta terra. Que é esta terra. Também hoje Deus me leva a pregar algo, porque eu não sei quem vai mais ouvir esta pregação, mas muitos crentes estão com a tendência de ir buscar outros crentes a outras igrejas. Porquê? Porquê? O mundo jaz no maligno. O mundo está cheio de vidas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. O mundo está cheio de almas que se perdem no inferno se nós não formos lá. Aleluia. Então, se quiser convidar um irmão de outra igreja para vir como nós fazemos, amém. Mas não para vir e permanecer. Porque sabe, em cada cadeira que hoje possa estar vazia nesta casa, falta uma alma sedente. Falta uma alma que está desejosa por saber quem é este Jesus que nós amamos. Faltam vidas como nós já assim fomos quando estávamos nas trevas. Vidas que talvez nesta manhã, quando abriram os seus olhos, só desejaram a morte.
vidas que talvez estejam hoje num hospital a pedir socorro. Deus, Deus, Deus. E o que nós estamos a fazer? E o que é que nós, filhos e filhas de Deus, estamos a fazer? Sim, porque no hospital também é preciso sal e também é preciso luz. Sim, porque nesses bares que estão por aí fora são preciso sal e luz para que essas vidas saiam desses vícios. Muito me alegra quando eu ouço um crente como o nosso irmão Tony, que nos disse ainda na quarta-feira, salvo erro: pastora, se era homem viciado, se era eu aquele que era dominado por drogas, por vícios, estou aqui na sua presença. Aleluia. Há mais irmãos que também Deus tirou dessa vida. Eu era uma mulher pecadora, fumadora. A minha boca era uma boca torpe. Mas um dia Jesus chamou pelo meu nome. E quantas Carlas, quantos Antónios, quantas Marias, quantos estão nesse mundo a precisar de ouvir o seu nome ser chamado por Jesus? Quem daqui quer ser esse instrumento vivo nas mãos de Deus lá fora no mundo? Aleluia, Pai. Quantos daqui querem que a vergonha, porque muitas vezes é a vergonha que não nos faz falar de Jesus? Quantos daqui querem que essa vergonha caia por terra? Amém. Amém. Não é só acordar cedo e vir ao culto ao domingo. Não é só vir cansada à quarta-feira para um culto. Não. É todos os dias, de segunda a domingo, 24 horas por dia, que nós temos que evangelizar, que nós temos que ir a essas vidas que estão sedentas. Porque a responsabilidade agora é nossa. Porque a primeira pergunta que eu fiz é: quem é o sal desta terra? Quem é a luz deste mundo agora? Quem é instrumento? A igreja está muito silenciosa. Aleluia. Palavra aqui no verso 14, ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. A partir do momento em que Deus chamou a sua vida, a partir do momento em que é chamado filho e filha, a partir do momento em que se torna um instrumento nas mãos do Senhor para a sua obra, ei, não se esconda. Ei, não se detenha de falar de Jesus. Amém, Pai. Talvez alguns vão dizer: mas eu não sei o que dizer, mas eu não sei o que falar. Muitos da Bíblia, muitos irmãos nossos que estão na Bíblia, quando Deus os chamou, deram uma desculpa. Moisés que teve um encontro ali diante daquela sarça ardente com Deus, mais ninguém teve essa oportunidade. E Deus diz: ei, eu vou te mandar lá e tu vais tirar o meu povo das mãos de Faraó. Ele de imediato, meus amados, ele deu uma desculpa. Eu que sou gago, eu que não consigo falar bem. Quem mais? José? Quem mais? Até aquele paralítico que estava ao lado do tanque de Betesda, perdão. Até ele, quando Jesus lhe disse: quer ser curado? Ele
dão uma desculpa. Até quando Deus nos diz que querem ser curados, nós damos uma desculpa. Sim, Deus, eu até quero, mas ninguém pega em mim e mete naquela água. Muitos chegam lá primeiro que eu. Então qual é a desculpa que nós estamos a dar hoje? Para não ir ter com outras vidas e dizer: ei, eu tive um encontro com Jesus. Ei, Jesus chamou pelo meu nome. E hoje eu quero mais e mais e mais desse amor, porque esse amor me está a perdoar, esse amor me está a curar, esse amor me está a sarar. Amém. Como eu falei na sexta-feira, antes de Deus ser um Deus de milagre, Ele é um Deus que quer caminhar primeiramente conosco. Ele tem um milagre? Tem. Ele tem feito um milagre? Tem. Mas se eu receber um milagre e virar as costas para Deus, o que é que vai acontecer? Até o inimigo esse milagre nos tirará de novo. Porque a sua palavra diz que quando nós vamos a Jesus, Ele envia os seus anjos, eles vêm e limpam a nossa casa. Mas quando nós viramos as costas para Jesus, vêm 7 espíritos piores do que aquele que lá estavam. É verdade. Então não vamos querer viver só com o milagre de Deus. Vamos querer viver o Deus do milagre. Aleluia. Vamos querer servir ao Deus do milagre. Porque a sua palavra lá em Mateus 6,33 diz para nós: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Depois o resto, que são as coisas que nós necessitamos neste mundo para viver, nos vão ser acrescentadas. Porque o Deus que já operou o primeiro milagre em nossa vida, que foi nos tirar das trevas para a luz, foi nos perdoar os nossos pecados. Ele está aí todos os dias da nossa vida, a aguardar pelo nosso bom dia, Jesus, a aguardar pelo nosso louvor, a nossa adoração logo de manhã a Ele. Mas Ele também está aí a aguardar que os seus instrumentos se deixem usar por Ele para trazer outras vidas à salvação. Amém. Então vamos salgar. Já não precisamos salgar o irmão que está do seu lado. Não. Esse Jesus já está a tratar. Esse Jesus já está a cuidar. Esse Jesus já está a transformar. Esse Jesus já está a transbordar. Esse Jesus já está a fazer a obra. Porque Ele já permitiu que Deus entrasse em sua vida. Mas agora vamos sim lançar o sal e a luz para aqueles que estão lá fora. Para aqueles que muitas vezes vêm atormentar a nossa vida. Nunca nos esquecendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes e potestades satânicas e poderes do mal que jazem ainda nessas vidas. Aleluia. Aleluia. E para terminarmos, eu queria que pudessem abrir a Bíblia lá em Efésios 6. Efésios 6. Agora, Deus, até aqui Deus sempre esteve a falar para nós, mas como instrumentos
para quem está lá fora. Mas para que nós possamos ser esses instrumentos, para que nós possamos fazer a obra e nos defender das astutas ciladas do inimigo, a palavra de Deus hoje fala também para nós assim, lá em Efésios 6, a partir do verso 11. Ele diz para nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então nós de manhã, nós ao deitar, nós ao caminhar, nós ao falar, nós temos que estar revestidos. Revestidos da armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque como eu já falei, volto a repetir, porque a nossa luta, que está no verso 12, não é contra sangue, não é contra as pessoas, nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E meus amados, nós cada vez mais estamos a caminhar para estes dias maus. Cada vez mais nós estamos, quem está atento às notícias, não que o vizinho morreu, não que aquele... Não são essas as notícias que nós temos de estar atentos. As notícias que nós temos de estar atentos é ao relógio de Deus que está a terminar. O tempo. Então as guerras, os rumores de guerras, os sinais estão a acontecer, os dias maus estão a vir, e o Senhor diz para a igreja: desperta, ó tu que dormes. Porque muitos têm vindo aos cultos, mas estão a dormir espiritualmente. Como se diz cá em Portugal, porque no país dos outros eu não sei, mas aqui costuma-se dizer que entra a 100 e sai a 1000. A palavra de Deus não está mais a ser guardada nas tábuas do nosso coração. Então o inimigo está a brincar com a vida do crente. O inimigo está a brincar. Não estamos mais atentos. Não estamos tão contaminados. O crente, eu falo do crente porque o que está no mundo. Mas o crente está-se a deixar contaminar tanto pelas vozes do inimigo, pela voz do mundo, pela sobrecarga que cada vez mais nos dão trabalho daqui, trabalho dali, trabalho de lá. E está-se a esquecer de guardar o que é mais importante. É a palavra de Deus. É nos revestirmos, aleluia, da armadura de Deus para podermos resistir nos dias de hoje, mas principalmente daquilo que ainda virá. E depois terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem daqui quer estar inabalável? Amém. Todos nós queremos estar inabaláveis. Então temos de estar firmes na rocha eterna. Temos que edificar a nossa casa na rocha eterna. Porque a tempestade vai vir. Mas os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, os verdadeiros filhos de Deus não serão abalados. Aleluia! Então diz a palavra: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Acabei de falar, vamos guardar a verdade, a palavra de Deus, nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra Deus. Amém. Vamos vestir, nos cingir com essa verdade, porque assim a mentira, porque há muita mentira a entrar na boca daqueles lobos que estão com peles de cordeiro dentro das igrejas. Vai para Jesus, porque Jesus te cura. É uma verdade. Mas qual é a primeira coisa que Deus quer curar? É o espírito. É a cura espiritual.
que Deus vai te curar. Ei, o milagre de Deus não está à venda. Então cuidado com as mentiras. Se nós tivermos a palavra, a verdade no nosso coração, não vai ser a mentira que nos vai derrubar, porque o Espírito Santo diz: ei, aí está mais uma mentira. Dentro ou fora da igreja. Aleluia. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é aquela, amém, que protege o nosso coração. É aquela que nos vai proteger. Como um soldado, a couraça é aquilo que eles levam à frente quando a seta vem. Pá! Ela não atinge o nosso coração. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Vamos estar com os nossos pés bem assentes, bem firmados na rocha eterna, e vamos por esse mundo pregar o verdadeiro Evangelho. Não aquele Evangelho que hoje se prega por aí, que está como é que se diz, a massajar o nosso ego. Não, é aquele Evangelho onde o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego, ele tem que cair. E só Jesus ser maior em nós. Aleluia. Embraçando sempre o escudo da fé. Sabem, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. É a nossa fé que faz mover montanhas. É a nossa fé que nos faz manter firmes num Deus tão poderoso, tão soberano. Então embrace esse escudo, porque quando as astutas ciladas do inimigo vierem para nos tentar derrubar, nós vamos estar com o nosso escudo da fé bem preparado. Amém. E nós não vamos ser abalados. Aleluia. Porque a fé, ela também vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, quando nós embraçamos sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Então Deus dá-nos estratégias. Tomai também o capacete da salvação. Aleluia. O capacete da salvação, ele protege a nossa mente. Isto tudo, a armadura de Deus, a base é a palavra, meus amados. Em toda ela é a palavra. Porque quando nós temos a palavra guardada no nosso coração, nossa mente está protegida. Então ponha o capacete da salvação para que a sua mente, os seus pensamentos, eles só tenham um desejo. Jesus. 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 Onde nós estivermos, o sussurro, Jesus. Jesus. Amor imensurável, Jesus. Salvação, Jesus. Porque quando assim for, quando nós estivermos com o capacete da salvação bem posto, não vai vir nada que nos atormente a mente. Aleluia. E a espada do Espírito. Quem sabe o que é a espada do Espírito? Quem tem embranhado esta espada contra as tentações do inimigo, contra a fúria do inimigo? Ninguém sabe o que é a espada? É a palavra. É a Bíblia. Se nós mantivermos a palavra, ela é a espada. Lá em Hebreus 4:12 diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Amém? Mais penetrante. Ela penetra entre as juntas e as medulas. Amém? Então esta espada, ela é vida. Porque a palavra também tem um nome, que é Jesus. Lá em João 1 diz que ele era o verbo, ele era a palavra, e a palavra se
fez carne. Então Jesus, Ele é a nossa espada. Amém? Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. Então diz mesmo aqui no verso 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Esta é a principal armadura de Deus. Mas que ela tem que se complementar, amém, com o que está escrito no verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Aleluia! Porque a palavra nos ensina a levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros é orar uns pelos outros, é servir de sentinela, é servir, amém, esse soldado firme que fica lá bem na torre de vigia, a interceder, a clamar, a orar pela sua igreja, pelos seus irmãos, pela salvação, pela cura, pela libertação, pelo discernimento, pela sabedoria. Aleluia! Então nós, quando nos revestimos desta armadura, nós temos que pôr em prática a 1 de Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar, orar constantemente. Certamente algumas vidas daqui, quando dormiam, até em sonhos estavam em oração. Continua a acontecer? Vamos então nos aplicar mais na palavra, para estarmos assim revestidos, para estarmos assim compenetrados em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Para quê? Para, como instrumentos vivos em sua mão, então ir guerrear lá fora por essas almas que ainda estão nas mãos do maligno. Amém?